Para levar a vida que vocês levam não é fácil. Tem que ter isso, é mentira. Não tem que ter nada. Tem que ter amor a Deus, amor ao próximo, ser fiel para Deus, ser sincero para sua família, ser fiel para sua família e ser honesto. Pronto. É só isso, basta só isso. Se torna um cristão no projeto de Deus, que Deus fez o projeto do ser humano para ser dessa forma, né? Que se eu precisar de ti, tu está disposto a me servir. Se tu precisar de mim, eu estou disposto a te servir. Tinha que ser dessa forma o ser humano. E não eu pensar em crescer em cima de ti. E hoje em dia o que mais dá isso, né? Um querendo crescer em cima do outro. Só olha para o lado, mas não olha do lado do outro, né? Infelizmente é assim. Verdade. E igual você está falando, para principalmente quem é o pai ou a mãe cristão, né? Que tem que agir com atitude. Uma coisa muito importante você falou aí, né? Chamar a vara para o filho. Sim, porque tem muitos hoje, às vezes o pai vai querer puxar a orelha e falar, não vou chamar o conselho tutelar para o senhor. Não vou chamar a polícia. Então a gente vê hoje. E tem muitos que falam assim, não, mas porque até mesmo a esposa fala, não fala isso com ele não, porque ele vai revoltar contra você e tal. Eu penso assim, na minha infância eu apanhava, e não era pouco não. E eu, graças a Deus, agradeço a Deus por meu pai ter sempre chamado a gente na vara, porque se não fosse assim, talvez a gente podia ser outro tipo de pessoas. Então, só que os filhos, eles não entendem essa parte, né? Que o pai, quando ele faz isso, é pro bem do filho. Se o pai reclama, chama atenção, é pro bem do filho. Não é um pai que é o mal pro filho. Uma coisa que, claro que isso não é um projeto de 10 anos, de 20 anos, isso deve também ser centenário já, né? A luta do ser humano que quer o mal não é de hoje. Então as crianças foram educadas, por isso que é o mal que eu falo de levar as crianças para a creche, porque elas não são ensinadas, elas são doutrinadas, né? Desde lá do primeiro aninho, segundo aninho, sem o convívio do pai e da mãe, vai aprender o que é lá na escola, a doutrina lá. E a doutrina lá a gente sabe que não é uma doutrina cristã. Está encaminhando para o mundo. Por que o jovem hoje acabasse de falar aí agora? Se o pai bater em mim, eu vou chamar o conselho tutelar. De onde ele aprendeu isso? Que ele tem os direitos dele, né? Que o direito de um filho é obedecer o pai e a mãe. Isso é verdade. E de fazer as tarefas que tem que ser feitas em casa. Mas não, lá é ensinado. É ensinada a odiar o pai e a mãe. A desconstrução da família, né? A destruir família, a não ter família, não ter amor pelo pai e pela mãe. Essas crianças que são educadas dessa forma, que é a grande maioria, hoje não adianta as pessoas dizerem por que Jesus fala nas mensagens sobre os estudos. Não é porque quem estuda está errado, é que nos estudos está sendo feito algo errado. Está sendo doutrinado os jovens de hoje em dia a não ser mais adoradores de Cristo, adoradores do mundo, das coisas que não prestam, né? Isso. Então as pessoas amam o erro, podem perceber. Hoje em dia um jovem, é difícil tu ver um jovem, existe, né? Graças a Deus ainda existem muitos assim, mas é difícil tu ver um jovem com um terço na mão, que vá a uma missa, que reze um terço em casa, que peça bênção para o pai e para a mãe, né? Que beije o pai e a mãe com carinho. Não, é coroa, sai para lá, às vezes sai de casa, não tem hora para chegar, se chegar, volta só no outro dia, se é fim de semana, volta só quando começa a semana de novo, porque a desconstrução familiar, isso é a doutrina que é feita nas escolas. Então a gente vê isso muito hoje em dia, e isso não foi feito agora. Aí tu vai tirar isso da cabeça de um jovem quando? Se tu não começar lá quando é pequenininho. Verdade. Eu penso que antigamente, né, os filhos, eles eram mais obedientes aos pais, né? O pai só bastava dar uma olhada assim, o filho já corria. Por quê? Porque era mais assim, não é questão de severo, era mais assim, seguro, né? Falava com firmeza e eles obedeciam mais. Nessa sociedade hoje praticamente é totalmente diferente, né? Eu penso que são as coisas do mundo, né? A internet, os amigos que vão influenciando e muitas vezes tira do caminho de talvez de obedecer o pai, às vezes o pai quer colocar no caminho e não obedece. E os filhos, eles têm que pensar que o único amigo que eles têm, assim, que vão estar deles do lado da doença, são os pais, né? Aqueles que estão lá só quer saber de beber, de curtir a vida, mas na hora que estiver na pior, você só vai contar com seu pai e sua mãe, que vai estar lá para te ajudar. São os amigos de festa, isso, né? Isso. Na hora da festa é amigo, né? Uma coisa assim, importante que também os jovens, né? E os pais também, a gente fala aqui, e eu estou falando aqui, gente, por favor entenda o que a gente está fazendo aqui. Não é para ofender ninguém, não estou atacando ninguém, eu estou falando num geral, né? Com certeza
algumas pessoas que o que eu falo aqui estão sentindo, porque é fatos que passaram por minha vida, então pessoas que convivem comigo. Eu tenho que citar aquilo que eu presenciei, né? Muitas vezes. Mas para os pais também, que às vezes, ou se não, o tempo inteiro, quer bajular o filho, né? Quer levar o filho assim, como se fosse um dondoquinha. Dá de tudo. Ele está estragando o filho. Lá na frente o filho não vai ter resistência para nada. O filho ele tem que aprender a apanhar também na vida. Ele tem que aprender a saber o que significa a palavra não. Ele tem que levar alguns nãos na cara para ele ter resistência, para ter raiz, para quando ele enfrentar o mundo, ele saber enfrentar. Senão ele vai ficar nas costas do pai a vida inteira. Quando eu estava ao lado do pai, eu parei meu serviço em 94, nas empresas que eu trabalhei em Joinville. E como falei no começo, né, eu prometi para Deus, eu vou me dedicar a ficar só ao lado do pai, para tudo que ele precisar. E eu fiquei muito dependente do pai. Tudo o pai, não era com maldade, não. Por isso que eu estou falando, às vezes um pai faz isso sem maldade, mas eu tenho certeza que meu pai fez isso comigo, não foi com maldade, mas tudo ele fazia para gente, para agradar, né? Então assim, depois de casado, eu queria comprar algo, para não, deixa que eu te ajudo, eu vou lá e compro, tal. Eu não tinha aquela confiança em mim mesmo, e eu vou lá fazer uma prestação, eu vou lá na loja, eu vou pedir, eu vou comprar, eu vou enfrentar, não. Quando o pai faleceu em 2017, eu estava fazendo 50 anos de idade. E daí eu tive que enfrentar as coisas, né? Porque o que eu não fazia antes eu tive que fazer ali em diante. Mas claro, eu já tinha bastante bagagem também, né? Não era assim uma pessoa fraca. Mas eu sofri com 50 anos de idade. Agora tu imagina tu fazer tudo pro teu filho e ele vai enfrentar o mundo lá com 18, com 19 anos, com 20 anos, sem bagagem nenhuma. Ele vai ficar muito dependente, né? Então tem que deixar o filho um pouco, ele enfrentar o mundão. Diz um não para ele. Pai, eu quero. As minhas filhas estão pedindo agora a febre, a celular, né? Há mais de ano estão pedindo. E eu estou dizendo não é o momento, não é o momento. Elas têm celular, mas o que elas querem, né? É não. Elas têm que levar uns não de vez em quando. Tem que aprender que a vida não é assim. Eu peço, o pai deu. Eu queria. Porque o filho é assim, né? Pai, acha tão bonito aquilo lá, essa coisa linda. Aí o pai já vai lá, ela gostou daquilo ali, vai lá. Vai lá, tá aqui de presente, o pai comprou pra ti. Aquela roupa bonita. Então tu tá botando o filho em mau costume, né? E sem perceber, tu tá tornando esse filho uma pessoa fraca. Isso, ele não tem raízes, né, para enfrentar o mundo. O primeiro não que ele levar lá fora, já vai vir para casa chorando. Não tem resistência nenhuma. Então isso aí é uma forma que o pai e a mãe tinha que fazer dessa forma também, fazer o filho entender que nada, nem tudo no mundo é mil maravilhas, né? A gente passa por crises, passa por dificuldades, eles têm que enfrentar isso aí, né? Isso, né? Não quer dizer assim, a gente, não é de dar as coisas para os filhos, deixar de dar, mas assim, a gente tem que dar, mas tem que ser moderado, né? Sempre, de vez em quando, dar um não e sempre não liberar demais, porque senão é igual você está falando. Fazer ele aprender a valorizar o que ganhou também, né? Isso, é verdade. Que quando é muito ganho, não valoriza o que tem. Isso. Sabe que se estragar aquele, o pai dá outro. Porque toda hora que quer o pai dá. E agora vamos ter uma surpresa aí pro Zeca, né, e toda a família. Vamos aí, essa surpresa, tá preparado aí? Colocar. Boa noite. Quem fala é o filho do José Roberto, o segundo filho, o primeiro é a Tatiane. Eu venho falar nome da minha família, sou o único filho casado do José Roberto e da Marlene. Meu filho Matheus, minha filha Yasmin e minha mulher Larissa Maria Morte. Mamãe. Eu venho agradecer ao Pai pelo tudo que Ele fez por mim, por ter me ensinado as coisas certas da igreja, me ter tirado do lado do mundão. Agradeço também quando eu era jovem, eu reinava com ele a par da veste, ele me insistiu. Na hora eu achava chato, mas hoje agora eu tenho vergonha de usar bermuda, vergonha de usar uma regata. Hoje eu agradeço por tudo e ter me ensinado. Até hoje ele dá uns puxão na orelha. E eu agradeço por tudo que ele ter feito por mim. Faz tchau pro vovô. Fala um pouquinho, Larissa. Boa noite, eu sou a nora do José Roberto, da Marlene. Faz mais de 10 anos que eu tô na obra. Vai fazer 4 anos que a gente é casado, eu e o Luiz Roberto. Agradeço a Deus por ter entrado nessa família santa. E agradeço por tudo que o José Roberto e a Marlene sempre fazem por nós. Sempre que a gente precisa de ajuda, sempre estão ali ajudando. Manda um beijinho pro vovô agora. Manda um beijinho pro vovô. Dá um beijinho pro vovô agora. Manda um beijinho pro vovô. Manda um beijinho pro vovô. Tchau, Manda tchau. Tchau, tchau. Manda tchau. Faz Manda tchau. tchau. Manda beijo. Tá Beijo acordou pro agora? vovô e pra vovó. Vai.
Dá um beijinho pro vovô. Vai. Aí. Mano. Faz tchau pro vovô e pra vovó. Ó. Então essa aí é a Yasmin, a minha netinha. Tem dois. Dois netos? É o casalzinho ali só, Vestidinha de Madre Teresa, né? Foi o dia da festa de todos os santos, né? Vestiram as crianças lá de roupinha de santo. Foi muito bonito. Ela tá de Madre Teresa de Calcutá. Então, ó, a surpresa, obrigado, Bambam. Né? Tem mais? Amamusim ao avô. Tá bom. Então, olha só. Obrigado, Bambam. Obrigado, Larissa, Matheus e Yasmin. Um beijo para vocês. Tem coisa mais gratificante do que isso? Dentro de uma simplicidade, tu ouvir um filho falar que na época era um pouco revoltante o que eu fazia, mas hoje ele agradece. Hoje acho que é a maior felicidade do pai e da mãe quando eu vi da boca do filho. É agradecer, igual ele fez, agradecer. E querendo ou não, eu já falei isso para muitas pessoas, né? Que eles me tratavam como o pai parece um coronel. O Bambam, esse que é o Luiz Roberto, ele quando era pequeno cobrava o tempo todo dele, né? Cobrava, assim, o pai pensa que é o rei. Quem é o mais velho? Ele é o mais velho? A Tati. A Tati, né? Então ele dizia, o pai pensa que é o rei, que só quer mandar. Mas era assim, era pro bem. Hoje ele entende que tenho certeza que vai fazer com os filhos dele igual, né? Então eu não maltratei meus filhos. Né? A Marlene me cobrava muito, porque mãe é coração mais mole, né? Mas ela reclamava, meu Deus, mas tu pega demais, tu exige demais os filhos. Não estou exigindo demais, gente. Pode ter certeza que quando você faz com amor por seu filho, você não está maltratando ele, levando para o caminho certo, lá na frente você vai ter a recompensa. Eu, graças a Deus, já estou tendo a recompensa, né? Porque meus filhos me obedecem. As minhas filhas são novas, né? Elas saem, elas não são presas em casa. Elas saem, tem horário para voltar, às vezes falha com o horário, né? Mas cada vez que chega é uma bronca. Estou sempre no pé, mas eu não proíbo eles de fazer as coisas, né? Eles fazem. Mas só a felicidade que eu tenho de saber que elas me respeitam, né? E ele e a minha nora me respeitam, meus netinhos me respeitam. Dizem que hoje em dia dizem assim, mas para que fazer isso? Mas os netinhos meus ali, eles pedem a benção na minha mão beijando. Tem pessoas que olham e ficam assim, né, talvez questionando, o que é isso? Como uma vez um médico falou para o pai, né? O que é isso? O pai falou, isso é educação. Isso é coisa dos antigos já. Daí assim, mas para que levar a criança para isso? Eles têm que entender que existe essa hierarquia. Pai é pai, avô é avô, né? Tem assim, meus filhos, eu passei isso para eles, eu acho que eles fazem isso com todos os tios. Como eu faço com meus tios também. Eu peço a bênção para meus tios até hoje. Eu tenho 57 anos, vou fazer 57. Meus tios são de mais idade do que eu, mas tem tio que está bem perto da minha idade também. Mas não é a questão de eu já sou um senhor. É questão de educação. Né? Eles são meus tios. Né? Assim, meus filhos, eu peço para eles, quando passar pelo teu tio, bem, embora tem tio que faz um monte de coisa errada, não olha o erro do tio. Olha que vocês são sobrinhos e eles são tio. Respeita eles. Né? Isso é um respeito, essa hierarquia existiu dos antigos. Então, os antigos não têm valor nenhum. O que tem valor é a modernidade. Olha como está a modernidade. É tu, é bicho, é cara, é coroa, né? Mal fala. Às vezes eu vejo assim, a gente visita algumas pessoas, o filho entra, não cumprimenta, nem pai nem mãe entra, passa como se fosse um pedaço de pau. Isso é estudaram para quê daí então? Para que estudaram? Então assim, igual, eu penso assim, quando o pai ama o filho de verdade, ele chama atenção. Ele chama atenção, ele puxa mesmo ali, vamos dizer, a rédea, ele puxa mesmo, porque ama. O pai e a mãe, quando não amam o filho, eles deixam de todo jeito. Não, deixa eles fazerem o que eles querem. Eu sempre falo com os meus filhos assim, se eu chamo a atenção de vocês, se eu falo que isso é certo e isso é errado, porque eu amo. Porque se eu não amasse, eu não importava com vocês não, deixava você viver a vida aí, à vontade. O pai e a mãe tem que estar sempre orientando os seus filhos, né? Então, assim, eu acho que a coisa mais bonita do mundo para o pai e para a mãe é quando eu via igual o Bambam falou, da boca do filho, agradecer. Obrigado por isso, né? Por o senhor ter me orientado. Porque é isso que é o exemplo. Talvez se eu fosse um outro tipo de pai, eu não ia ver um agradecimento, né, pelo que aconteceu. Mas quando a gente segue com atitudes dentro de casa, né, como pai, como mãe, os filhos eles vão vendo essa atitude e vão crescendo com isso. Isso vai transformando. Isso vai se formando uma família unida. Porque tem paz, porque tem união, tem diálogo, né? Tem base, né? Tem base. Uma coisa também assim, que eu valorizo muito, né, muito mesmo, na minha vida, e sou muito grato a Deus, por isso que eu digo que eu vivo a minha vida o tempo todo agradecendo a Deus.
Não é nem tanto eles fazerem isso que estão fazendo por mim hoje, né? Igual o Bambam, no caso, mandar uma mensagem dessa me pedindo, agradecendo por tudo que eu fiz por ele e vou fazer enquanto eu estiver vivo, que é meu filho. Mas é tu ouvir da boca dos outros, né? Parabéns pelo filho que tu tem, parabéns pelas filhas que tu tem. Então isso é muito mais gostoso. Isso é um preço que não tem nada que pague. É verdade. Tu ouvir de uma pessoa chegar assim perto de ti assim, tu é pai do Bambam? Meu Deus, esse menino é um menino de ouro. Tem algo que paga isso para ti? Né? Para mim não tem que pagar. Do que tu fosse ouvir, meu Deus, aquele teu filho lá é uma coisa, rapaz, que me incomoda até. Acho que é a pior coisa que pode, né? Porque pro pai o filho é filho, né? Filho é filho, Sim, verdade. ele pode não prestar para ninguém, mas para ti ele é teu filho. Tu vai também defender ele até embaixo d'água. Com certeza. Mas é muito mais gostoso tu ouvir alguém elogiando do que criticando, né? Isso então, mesmo. E isso tudo é um exercício na tua vida desde que o filho nasce para quando eles crescerem contar aqui na